Estamos de volta. Hoje eu converso com o Lúdio Olivier, ele é psicopedagoga e psicoterapeuta. Nós estamos falando sobre dança-terapia e psicodrama. Ainda sobre biodança e dança-terapia, Lu, quais são os tipos de dança que você usa no curso? Então, a princípio a gente tem uma coisa mais solta, que é justamente essa essência da biodança, né, que é se descobrir nos movimentos, porque na verdade, quando a gente fala de biodança, a gente está falando de todos os movimentos também, né? Então não é só dança. Às vezes o se espreguiçar é uma dança, né? Que a pessoa não tem essa consciência. Então desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, a gente tem inúmeros movimentos que podem ser trabalhados e que são trabalhados no curso, né? Fora isso, tem várias técnicas de dança que eu passo para as pessoas. Um pouco de expressão corporal também, que é importante, né? E de danças diversas, que eu fui bailarina clássica também, eu trago essa coisa do balé clássico, né? Não que eu vá passar isso para as pessoas, mas tem uns exercícios que a gente faz de iniciação, né? E de danças diversas também, que a gente pode estar mesclando, aí depende muito do grupo também, né? Antes de começar, eu converso com o grupo para saber qual é o interesse de todos, porque como eu faço vários tipos de dança também, né? Fica uma coisa muito solta, né? Se eu for passar tudo para eles. Então, tem essa liberdade da gente conversar para cada grupo, né? E cada grupo define, eu quero aprender um pouco de flamenco, eu quero aprender um pouco de dança de salão, apesar que dança de salão eu não sou muito boa, sou franca em dizer. Mas a gente passa alguns passos, né? Não que isso seja essencial. O essencial realmente é a gente se descobrir no movimento em relação à dança, né? Esse é o ponto principal. E cada grupo escolhe as técnicas que quer aprender, um pouquinho de cada coisa. Os adultos tímidos, que têm algum tipo de inibição, especialmente no trabalho. Então a pessoa sabe sobre o tema, mas quando ela vai expor ou para falar em público, enfim, porque precisa mesmo no trabalho ou numa reunião, ela trava ou não se dá tão bem, a pessoa também pode recorrer a essa terapia. Sim, aí seria mais no psicodrama, né? No psicodrama, no teatro terapêutico, é mais interessante que a pessoa faça. Já a biodança a gente já reserva mais para esse tipo de distúrbio, de aprendizagem ou de comportamento, né? Ou então, no caso, para estresse, depressão, esse tipo de coisa. Qual o feedback que você tem das pessoas que fazem esse curso? Geralmente elas gostam muito e elas têm um resultado muito rápido, né? Que é aquele método que eu falei, que na verdade tudo que eu faço em relação à terapia é mais rápido. Então eles se animam muito justamente porque tem um resultado rápido, né? Então geralmente a maioria das pessoas gosta. Quem não tem distúrbio nenhum, só está estressado, a correria do dia a dia, cidade grande, também resolve. Também pode fazer. Tá. No caso do tratamento da depressão, as pessoas podem unir o tratamento que elas já fazem, um tratamento tradicional, seja com remédio ou sem, com a dança-terapia? Sim, eu acho que até é interessante que faça, porque daí vai ter um resultado mais rápido, né? Em alguns casos pode até não precisar de medicação, aí depende muito de cada caso. É interessante que procure também o médico para saber, né, o grau de distúrbio que está apresentando. E no caso de quem usa medicação, é interessante que faça, sim, porque vai unir, né, as duas terapias. Agora, quem tem transtorno psicológico grave, não sei se você pode dar um exemplo do que é um transtorno psicológico grave, também pode fazer a dança-terapia? É importante que as pessoas tenham consciência de que nem tudo se trata com biodança e com dança-terapia, né? Exceto esses casos que eu citei, o importante é que a pessoa tenha um outro tipo de tratamento se for algo mais sério, né? Dependendo, como no caso o bullying que a gente citou, vários tipos de transtornos que às vezes nem tem condição de entrar num grupo, né? Existem algumas patologias que não impedem a pessoa de estar no grupo. Então depende muito, né, do tipo de distúrbio que a pessoa está apresentando. E se for uma coisa muito grave, o interessante é que tente ou psicodrama, né, como complemento, e que tenha também um acompanhamento psiquiátrico.
Como é que essas aulas se desenvolvem? Então, no final, tem uma apresentação? Como é que funciona? Aí também depende de cada grupo, né? Geralmente eu converso com os grupos, porque alguns grupos querem simplesmente aprender, né? Se conhecer melhor e se tratar. E outros grupos têm a necessidade de apresentar, quer apresentar para os familiares, para alguém que, enfim, quer mostrar o que aprendeu, né? Então depende muito também do grupo. Geralmente eu converso na primeira aula, passo tudo isso para eles, né? E quem quer, se a maioria do grupo quiser se apresentar, a gente monta uma apresentação, teoricamente, de final de curso, né? Porque isso, na verdade, segue, né, por um tempo, não se termina o curso, né? Um aprendizado, é um começo para isso. Vamos falar, então, do psicodrama agora? Qual a base teórica do psicodrama? O que é o psicodrama, como funciona? A base do psicodrama, ele trabalha através da interiorização, né, do interior de cada pessoa colocado de uma forma externa, né? O que ele diferencia do teatro é que, de uma forma simplista, o que a gente pode falar é o seguinte: o teatro em si seria uma forma do ator estudar uma personagem, entender uma personagem e exteriorizar essa personagem, né? Mas sabendo o que é uma personagem. E no caso do psicodrama, o paciente geralmente ele engloba isso na sua vivência ao ponto de exteriorizar o que ele realmente é, né? Então, no psicodrama não existe uma personagem especificamente, existe o paciente exteriorizando o que ele tem no interior, né? Seria mais ou menos isso. Uhum. Qual é o profissional, tanto que dá a dança-terapia quanto o psicodrama? É o psicólogo, o psicoterapeuta, é isso? Aí esbarra num X da questão que às vezes até me chamam de chata, mas é a verdade, né? Não desfazendo do trabalho de ninguém, eu acho que simplesmente um psicólogo, um psicoterapeuta que não tenha nenhuma vivência em artes, dificilmente vai conseguir fazer uma dinâmica interessante no grupo, né? Então, o profissional ideal deveria ser, né, ou um psicólogo, um psicoterapeuta que tenha também aprendizado em dança e em teatro, né, em psicodrama também. Porque senão fica muito limitado, principalmente psicodrama, se fala muito do Moreno, né? Tudo bem, ele foi o precursor, eu acho que é interessante a gente sempre citá-lo, né? Mas além do Moreno existem muitas técnicas, muitos outros profissionais que fizeram também psicodrama e que vieram, eu trouxe também algumas técnicas de teatro, né? Teatro convencional, que funcionam muito bem também. Então, eu acabo englobando tudo isso, né? Então, o interessante seria que o profissional, tanto psicólogo como ou mesmo psiquiatra, porque alguns psiquiatras também aplicam psicodrama, né? Mas o importante não é entender do psicodrama, o importante é entender também do porquê das artes e de onde vêm as artes e um pouco também da base, pelo menos, né? Senão fica uma coisa totalmente solta. No caso dos seus cursos, é você mesmo quem os dá, é isso? Sim, tá. Sou eu. Agora, você disse que no psicodrama não tem personagem, então a pessoa acaba exteriorizando quem ela realmente é. Tem um contato aí com o inconsciente, é isso? Sim, na verdade a gente busca, né, através de alguns exercícios que a gente passa para o paciente, trazer à tona o que está escondido, né, o que ele não está mostrando, né? Então, além disso, a gente busca a essência realmente do problema, né? Por que ele não está respondendo a uma terapia convencional? Ou por que ele às vezes até foge da terapia, não quer fazer, né? E por uma série de fatores a gente acaba buscando, né, e conseguindo exteriorizar isso, né? Então seria uma forma da gente estar puxando o indivíduo, né, aí fazendo com que ele coloque dentro de uma personagem X, né, que ele desenvolve, os elementos dele próprio, né? Então ele acaba exteriorizando. Quem é que pode fazer esse curso de psicodrama? Psicoterapia, na verdade, é psicodrama.
De psicodrama, qualquer pessoa que tem interesse em fazer, né, ou que tenha algum distúrbio que consiga ser atingido pelo psicodrama. Por exemplo, dependência química funciona muito bem, né, tanto o psicodrama quanto o teatro terapêutico, melhor idade também, ou mesmo os distúrbios que eu já citei, ansiedade, depressão. É um pouco mais abrangente o psicodrama. Ele abrange mais, ele tem uma penetração maior, digamos assim, né? Porque no caso da biodança em si, ela é uma coisa mais leve, ela não trata, por exemplo, um distúrbio mais complicado. Agora, no caso do psicodrama, a gente tem como exteriorizar isso, então dá para se trabalhar com outros tipos de distúrbios também. Também é em grupo? Também em grupo. E também os grupos são formados da mesma forma que são formados os da dança-terapia, por alguma afinidade, é isso? Sim, ou por distúrbios, né, mas também e principalmente por idade, né? No psicodrama a gente tem desde o infantil, passando pelo juvenil, adulto, melhor idade, dependência química, e para quem quer iniciar também na carreira e não tem distúrbio nenhum, simplesmente quer fazer um curso de teatro, né? Então dá uma base para isso. Pode ser, então, alguém que quer ser ator, por exemplo? Sim. Tá. Como é que funciona o tratamento com dependentes químicos, Lu? É um tratamento bastante rico, né? E na verdade eu acabei desenvolvendo em algumas épocas, né, esse tipo de tratamento, o que eu chamei de teatro terapêutico, que na verdade esse termo teatro terapêutico fui eu que criei, né? Justamente de alguns exercícios que eu peguei do teatro, né, dos autores de teatro, e puxei ao contrário, digamos assim, porque eu fiz alguns laboratórios com alguns elementos de teatro, isso na época da faculdade, da primeira faculdade ainda. E eu notei que as pessoas entravam na sala, né, não dá para explicar tudo, mas elas entravam na sala e por causa de uma série de fatores, de estímulos que a gente passava para elas, elas simplesmente enlouqueciam, elas queriam sair de lá, elas não queriam mais continuar, né? Então eu comecei a pensar que se eu invertesse esse exercício, eu poderia pegar uma pessoa que estava com dependência química ou com algum tipo de desequilíbrio e fazê-la gostar do exercício e ficar no ambiente, né? Então foi justamente o que eu fiz, eu peguei um exercício que era conturbado, né, próprio para atores realmente, e passei para a terapia de uma forma inversa. Então as pessoas começaram a inverter também o exercício e começaram a exteriorizar isso. E isso eu passei para a dependência química, né? Então, com dependente químico geralmente dá um resultado muito bom, justamente por causa dessa inversão de alguns exercícios que eu coloquei. Certo, Lu. Hoje eu converso com o Lu de Olivier, ele é psicopedagogo e psicoterapeuta. No próximo bloco a gente continua falando sobre dança, terapia e psicodrama. Vamos falar um pouquinho também sobre a história da Lu. A gente se vê no próximo bloco.